seja alguma coisa assim no teatro. Soraya Chaves nasceu em Lisboa em junho de 82. Foi modelo cedo e aos 15 anos ganhou o concurso Elite Model Look Portugal. Conheceu a fama em 2005, quando interpretou o papel de Amélia no filme O Crime do Padre Amaro, que é o segundo filme mais visto de sempre nas salas de cinema portuguesas, com quase 400 mil espectadores. Desde então, é presença assídua nos ecrãs nacionais, tendo participado em dezenas de filmes, séries e telenovelas. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci, para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro, na geração dos livros ambiciosos e sonhadores. Os anos 80 remetem-nos para o glamour, o cinema, os ícones de beleza. Naquele tempo, víamos tudo com um brilho especial, uma visão clara do que era a elegância e o charme. Mas ao longo dos anos, a nossa visão vai mudando e ficando até mais desfocada. Como diria a nossa convidada Soraya Chaves, o olhar é essencial para contar histórias, seja no cinema ou na vida real. Felizmente, a Optivisão está cá para ajudar. Cuide da sua visão com optometristas certificados e marque já o seu exame em optivisão.pt. Optivisão. Veja a diferença. Olá, Soraya. Olá. Bem-vinda a este podcast. Obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui. É um prazer nosso ter-te aqui hoje. Confirmas que participaste em muitos filmes, séries e telenovelas. Tu dirias que, pela tua ordem, ou seja, pelo teu gosto, esta é uma ordem decrescente? Preferes participar em filmes, depois em séries, depois em telenovelas? Não, eu prefiro ter possibilidade de novos desafios sempre. E cada formato apresenta novos desafios, efetivamente. Portanto, o facto de eu ser uma atriz que consegue tocar, participar em filmes, em séries e em telenovelas é para mim um privilégio, porque eu sinto que faz com que eu cresça enquanto atriz, porque nós somos seres adaptáveis e é muito interessante a forma como conseguimos crescer com os diferentes desafios. Portanto, eu não posso dizer que prefiro um ou outro, porque enquanto profissional reconheço o valor de cada um. É uma casca de banana, porque há muito este estigma. Não sei, diz-me tu, há um estigma em relação, há um preconceito em relação às telenovelas. Há pessoas, atores, atrizes que dizem que muitas vezes que é um género menor. E daí a minha pergunta. Sim, e durante muito tempo eu sinto que existia um pouco essa ideia, que eu acho que é muito errada, mas que existia a ideia de que enquanto um produto de ficção seria um produto menor por ser uma telenovela. Eu acho que é um produto que tem um imenso valor, porque chega, como nós sabemos, a muito mais pessoas do que um cinema, filme no cinema. Por que achas que é tão popular em Portugal a telenovela quando comparado com outros países europeus e não só? Porque é que eu acho que é tão popular? Eu sinto instintivamente que as pessoas se sentem mais próximas, não só dos temas que as novelas abordam, porque eu acho que a autoria e a produção das novelas têm esse cuidado de encontrar sempre temas que são atuais e que consigam abranger o maior número de pessoas possível. Portanto, intuo que isso seja um dos fatores, o fator identificação com o tema, e depois também, o que é muito curioso, é muito querido, aliás, para mim pelo menos, é sentir que o público sente-se mais próximo dos atores, e eu acho que as pessoas gostam disso. Eu acho que o público gosta de ver ficção com atores portugueses. Eu sinto muito carinho por parte do público quando me cruzo na rua, na vida. As pessoas continuam a abordar-te
Depende das novelas, se tiver mais destaque ou menos destaque. Esta agora é a promessa. Olha, nesta promessa tenho a tido Olga maquiavélica. Maquiavélica, as pessoas dizem: tu consegues irritar-me mesmo. Tenho tido algumas abordagens. Eu sinto que foi uma novela, que está a ser, porque ainda está no ar, uma novela que surpreendeu muitas pessoas. Tem uma história muito forte e todas as personagens são muito fortes. E devo-te confessar que já há algum tempo que não sentia tanta proximidade com o público, nesse sentido. Sou abordada porque as pessoas parece que estão realmente entusiasmadas com a história e existe sempre aquela curiosidade natural, mas o que é que vai acontecer? O que é que ela anda a tramar? É a pergunta que mais me fazem. O que é que tu andas a tramar? Mas, portanto, eu acho que isso tem um enorme valor, porque eu sinto que a ficção, tanto na minha vida, sempre teve, sempre acrescentou muito à minha vida. Aliás, eu cresci apaixonada por cinema. Era o teu pai que é cinéfilo, que tinha em casa muitos cassetes de vídeo, é tu isso? Fizeste, sim, o teu trabalho de casa. Faço o meu trabalho de casa, tem que ser. Exatamente, o meu pai tinha uma coleção enorme de VHS, de filmes. Foi colecionando, é isso? Foi colecionando e nós tínhamos sempre lá uma base fantástica para ver. Claro que na altura o meu pai é que escolhia a maior parte dos filmes. E havia muitos filmes que eu acho muito engraçado, alguns filmes de guerra, filmes sobre westerns, filmes japoneses de karaté, tipo coisas assim masculinas muito interessantes. E depois nós, que eu tenho 4 irmãs. Tu és a quarta a mais velha, portanto tens 3 irmãs mais velhas e uma mais nova, não é? Exatamente. E vocês tinham que ver os filmes que o teu pai. Nós não tínhamos, porque ele era um querido e portanto ele também arranjava os filmes que nós queríamos ver, mas havia esses dois lados: o lado muito masculino no cinema e depois o lado completamente girly, como lembro-me perfeitamente de termos filmes que víamos repetidamente, era o on repeat, até a cassete gastar. Tipo, por exemplo, Dirty Dancing. Eu também fui sujeito a essa tortura. Também? Minha irmã Joana, para ti era tortura. 9 ou 10 vezes esse filme. Pois nós meninas éramos apaixonadas por essa história. Sei tudo, as músicas desse filme, sei tudo. E não sei se te lembras de um filme que na altura a mim marcou-me imenso, mas eu não sei se ele era muito conhecido, mas como tínhamos lá a cassete, víamos imensas vezes, para nós era um sucesso. O Estrada de Fogo, Streets of Fire. Sim. Com a Diane Lane. Ela era uma estrela de rock que era raptada por um grupo de malandros que andavam de mota. E ela era uma estrela de rock e eu não me lembro do nome da música, mas foi um êxito de todas as mulheres. A banda sonora é muito conhecida. A banda sonora é brutal. Mas sim, esse filme também rodava muito lá em casa e isso foi uma das enormes influências na minha vida e sinto. Eu hoje em dia sei, durante muito tempo não sabia bem de onde é que tinha vindo esta minha paixão pelo cinema, pela representação, porque na minha família não tenho ninguém ligado a esta área e eu hoje em dia percebo perfeitamente que isso foi uma forte influência. E voltando à nossa conversa em relação à importância das novelas também, de facto as histórias mudam algumas vidas e as histórias acompanham a vida das pessoas e a ficção é no meu ponto de vista, enquanto artista e também enquanto espectadora, é fundamental, é vida e é conhecimento e é vital. Cresceste na Trafaria? Na Trafaria. Pergunto se és muito pessoa de praia, porque realmente ali estás rodeada de praias e é isso na Caparica. É a tua infância. Como é que foi a tua infância nesse aspecto? Viajava muito? Era viagens para onde? Olha, a minha infância foi de facto muito feliz. O facto de ter nascido ali, não nasci ali, nasci em Lisboa, mas cresci ali. Portanto, os meus pais foram para essa zona quando eu tinha 5 anos. Portanto, as memórias que tenho a partir dos 5 anos estão todas muito relacionadas com a natureza. E isto também, naturalmente, vai fazer ligação ao facto de nós termos nascido nos anos 80, não é? Sermos a geração dos anos 80 em que brincávamos muito na rua e tínhamos muito contacto com a natureza.
vivendo fora da cidade, naturalmente. Ainda mais liberdade por ser fora de uma cidade. Mais liberdade. Todas as memórias que eu tenho, as mais fortes, estão diretamente ligadas ao mar, sim, à praia. Diariamente as idas com as irmãs e com a família para o mar. E também andar de bicicleta. Havia lá muito campo, andar de bicicleta, apanhar fruta. Onde nós crescíamos há muitos pinhais, portanto, apanhar pinhões. Maravilha, sim. E as memórias que eu tenho são muito sensoriais e estão muito ligadas a esses sentidos, os cheiros, o tato, não é? O tato do mar, o cheiro do pinhal, o movimento constante, físico, o sol. É uma coisa que me marcou imenso. E também, de certa forma, estou aqui agora a pensar uma sensação de liberdade. Tu falas muito em liberdade nas entrevistas que eu tive a oportunidade de ouvir. Passa por aí, começa aí também, ou seja, os teus pais, 5 filhas, davas essa liberdade e sempre incutiu nas 5 esse sentimento de liberdade? Sim, é uma coisa que eu admiro muito nos meus pais e que agradeço, e penso que todas nós, eu e as minhas irmãs, porque tivemos uma educação onde nos foi permitido, que era primeiro levaram-nos para um lugar na natureza onde podíamos ser livres, e isso só por si é um ato muito simples, não é? Porque não é pensado, mas eles acharam por bem criar 5 filhas num ambiente assim, um pouco mais como uma aldeia. E eu acho que isso foi maravilhoso. Eu acho que isso de facto nos formou como seres livres, não é? Uma coisa de uma ausência de medo. Depois houve também uma coisa muito importante. Sim, sempre nos sentimos muito seguras. Eu sempre me senti muito segura. Havia esse equilíbrio entre a liberdade e a segurança, ou seja, sim, que é fundamental. Fundamental. E o facto, eu acho que o facto curioso é que, sendo o meu pai o único homem no meio de tantas mulheres. Ele tinha alguma estratégia para gerir 6 mulheres? Não, eu não sei como é que ele fez aquilo tudo lindamente. Eu acho que ele é muito apaixonado por mulheres. Ele é um feminista. Sabes aquela coisa que falamos agora do feminista e dos extremos? Ele, na verdade, isso faz sentido. Gosta muito de mulheres e deu-nos essa liberdade também, esse espaço para nós nos sentirmos seguras e confiantes enquanto mulheres e muito respeitadas também. E isso também formou muito a nossa personalidade. E entre as 5 irmãs, deram-se sempre bem? Enfim, qual é que é a diferença de idade entre a mais nova e a mais velha? 6 anos. Não. Ok. A mais velha tem 6 anos de diferença. Portanto, eu sou 6 anos mais nova. E depois tenho a mais nova, tem 6 anos de diferença. São, portanto, 12. 12 anos. Mas eu durante 6 anos fui a mais nova. Depois, okay. Acho que isso ainda ficou aqui impresso. Eu acho que fui um bocado. Eras a Benjamin. E depois como é que foi quando nasceu a tua irmã mais nova, 6 anos depois? Como é que foi a tua reação? Foi ótimo, porque ela depois, quando crescia, eu fazia tudo o que eu queria. Não, que horror. Era a mascote da família. Mas era a mascote, uma coisa. Sim, muito maravilhoso. Mas como é que era? Eu acho que, como todos os irmãos, quando são pequenos, não é? É pelo aquilo que eu observo. Há o conflito das individualidades. Somos indivíduos e cada um com a sua personalidade e com a sua vontade a conviver na mesma casa. E, por exemplo, na questão dos filmes, a escolher o filme, ter de escolher. Na altura, nós tínhamos uma televisão e tínhamos na altura, que me recordo, dos anos 80 só existia RTP. Assim que nasce em 94. 92, portanto, ainda me lembro perfeitamente da primeira emissão da SIC. Mas então, na altura, óbvio que havia brigas, não é? Como há com qualquer criança. E era para essa questão do espaço. O que é que agora vamos ver isto, vamos ver aquilo? Não, quero fazer à minha maneira. Mas de forma saudável. E hoje em dia damos todas lindamente, já ninguém briga com ninguém.
E tu estudaste, onde é que estudaste? Então, eu estudei até ao meu. Até ao ciclo, como é que se diz? Até ao ciclo, sim, vá, até ao nono ano, na Trafaria. C mais S da Trafaria. E depois fui para Lisboa, fui para o Alto de Santa Mar, a escola Dom João de Castro, e fiz até o. Pronto, fiz o liceu já em Lisboa. E tens amigos dessa altura, até ao nono ano? Ainda guardas amigos dessa altura? Guardo, sim, guardo. Mas não muitos. São aqueles amigos que... Não, é uma, na verdade. Essa tua amiga era indiferente se tu és uma estrela de cinema. Pensava que era. Não, depois entretanto tenho mais. No liceu já criei mais. Sim, estou a falar da infância mesmo. A de infância, sim. Completamente indiferente. É muito engraçado, mantemos uma relação muito próxima. Ela continua a viver na Trafaria e eles sempre tiveram um dos melhores restaurantes na Trafaria. Eu passo aqui a falar, vocês têm de conhecer a Marítima. Não sei se conhecem. Não, eu não conheço. Mas é um restaurante ótimo, mesmo à beira-rio, e eu lembro-me perfeitamente disso fazer também parte de. Também é uma das memórias que eu tenho desse tempo. E mantemos a nossa amizade intacta. E sim, ela ri-se. E essa transição da escola, quer dizer, era o teu mundo, não é? A Trafaria, tu passas. Sim, e não era muito fácil nos anos 90. O quê? Essa zona. Essa zona. Sim. Aliás, toda Lisboa, não é? Então, houve assim uma crise aqui social muito forte com muita droga, não é? Houve uma epidemia de heroína que se fez sentir por todo o centro de Lisboa e nessa zona também. Portanto, era uma zona difícil, agitada. Sim. Era eu pertencia a uma escola assim um pouco violenta, digamos assim. Como é que fazias para te eu acho que isso sobreviver? Formou-me também muito a minha personalidade e ajudou-me a criar barreiras, a saber impor limites e a saber como reagir ou seja, não ser sobreprotegida fez-me ganhar ferramentas para sobreviver, digamos que não só socialmente, como depois profissionalmente. Como é que se fazia? A intuição traz-nos muito. Mas foi de facto foi importante, eu sinto. E depois ganhas ferramentas para a vida, não é? Ganhas ferramentas para a vida. Por exemplo, nesta profissão há certas coisas que são também muito difíceis no que diz respeito a não sei, pronto, para te fazer compreender. Tens uma carreira e poderá ser muito fácil alguém querer fazer uma carreira por ti, porque poderá existir esse interesse, obviamente, não é? Do cliente, ou de um realizador, ou do produtor, ou mesmo de um canal que de repente o ator é um produto e poderá haver a tendência de não, agora vamos transformar este produto naquilo que nos convém a nós. E eu sinto que uma das ferramentas que eu realmente ganhei e que consegui depois transpor para uma profissão como esta, tão desafiante nesse sentido, em que nós dependemos sempre do outro, nós dependemos sempre do sim e do não dos outros, é ter confiança naquilo que somos e saber dizer que não, e conhecer os limites, os nossos limites, e também a ambição de querer mais. Eu acho que isso também foi importante. Ok, isto está aqui, mas quero trabalhar naquele sentido. Há assim uma espécie de foco que se cria e que eu acho que me ajudou ao longo destes já alguns anos de profissão nesta área. E também dizias numa entrevista que um dos teus lemas agora na tua vida é aceitar as coisas como elas são, uma coisa assim desse género. Isso, tu és uma pessoa, isso significa que és uma pessoa desprendida, ou significa que és uma pessoa que realmente a vida é eres ou eres, é o que é, não precisamos estar viver num momento e não precisamos estar muito agarrados ao passado ou pensar demasiado no futuro? Se eu sou isso, eu acho que sempre fui isso, sim, acho que sempre fui muito assim, intuitivamente. Eu sou uma pessoa muito criativa,
e que precisa constantemente, olha, o tal sentimento de liberdade, porque vem-me sempre. Esta é realmente uma coisa muito importante para mim. Esse sentimento de que eu a qualquer momento posso criar uma coisa nova, transformar numa coisa nova. Mas eu acho que aí, em relação ao desapego, acho que sempre tive muito desapego, sim. Acho que isso faz parte um pouco da minha personalidade natural. E acho que era aí que está a fazer ligação com como eu quero sempre ir. Tenho sempre a sensação de que eu preciso estar livre para ir, se quiser, para onde for na vida. Por isso eu acho que é importante para mim o saber aceitar as coisas como elas são. Porque eu acho que quando isso não acontece, torna-se num peso que não nos deixa, ou pelo menos a mim, que não me deixa seguir em frente. Portanto, mas é uma coisa que eu tenho vindo a aprender mais nesta fase adulta, honestamente. Porque primeiro, quando somos jovens, fazemos as coisas intuitivamente, instintivamente, e as coisas correm bem, mas depois chega uma altura em que comecei, quer dizer, com a maturidade, começamos a ter outra consciência das coisas, não é? E se calhar também alguns medos que se vão instalando, porque a vida vai trazendo alguns desafios, e recentemente tenho-me relembrado da importância desses valores, digamos assim. Porquê? Porquê recentemente? Pois, eu acho que se calhar estou com uma crise de meia-idade, sabes? Já te aconteceu? Porque já somos da mesma geração. Já me aconteceu. Já me aconteceu. É aquela coisa, aquele clichê, que a crise da meia-idade vem aos 40. Portanto, a geração dos 80. Sim, é agora. Está a acontecer. Sim. A questão é como é que tu reages a isso, não é? Exato. Mas no teu caso, pelo visto, é pela positiva. No meu também, já agora. Eu vou tentar sempre que seja pela positiva, porque se for pela negativa, quer dizer, não ainda temos muito. Temos muito para viver. Eu acho que é isso que é interessante. Eu estou a chegar agora, nós somos da geração 80, e eu sinto que agora aos 40, eu sinto que tenho uma oportunidade para. É como se pudesse voltar a ser adolescente outra vez. Não adolescente outra vez, mas no sentido de querer continuar. Ok, cheguei aqui a esta fase, já construí isto, e agora há o que é que eu quero fazer, o que é que eu quero atingir, o que é que, nos próximos. Então há assim eu estou com uma sensação de força para bora, então o que é preciso fazer para conseguir mais coisas? Mas tens planos? Estou a construí-los, eu sou muito sonhadora também. Gostava de estar nesta indústria, por exemplo, atrás das câmaras? Adorava. Tocaste aí num ponto interessante. Gostava muito, porque eu sinto que tenho muitas histórias. E porquê que até agora isso não aconteceu? Interessante também ver essa pergunta. Só perguntas interessantes. Não, olha, porquê que ainda não aconteceu? Acho que insegurança. Não sei se insegurança, ou porque me deixei absorver muito por uma coisa que me apaixona muito, que também é representar. Mas eu acho que é um misto das duas. Primeiro estive focada nestes anos neste papel, não é? Em frente à câmara, e sendo atriz, e com muita sorte tive estes 20 anos com desafios muito interessantes, portanto sempre bastante ocupada, e se calhar fui deixando isso um pouco de lado, se calhar por insegurança de será que eu sou capaz, não é? Mas eu tirei, quando estive a estudar teatro em Madrid, houve uma fase em que eu fui estudar teatro depois do Crime do Padre Amelar, precisamente. Tirei também um curso de guião. Portanto, já na altura eu tinha esta curiosidade e esta vontade de escrita de guião, por escrever histórias, por contar histórias. Portanto, se calhar isso poderá ser um desafio assim para um futuro próximo, escrever uma história e tentar realizar, talvez. No nosso tempo, agora parece soa mal, mas alguém dizia que uma pessoa normalmente tem 3 carreiras. Hoje em dia não é assim. A geração Z ou os millennials têm várias carreiras diferentes, e agora nem sequer vou aqui dizer bem na mal, porque temos aqui, não sei se reparaste na sala aqui uma pessoa. Que idade será que tem? Não, estou a brincar. O João não é da geração 80, assim, é muito mais novo que eu, que tu não sei, mas que eu. E aqui a questão é: tu já foste modelo, atriz,
E pode ser que possas ter outro tipo de ambição fora desta área. Tu, quando eras pequena, podias ser cantora ou bailarina, pelo menos é o que foi que tu disseste. Sim, também queria ser jornalista. Também. Queria, na altura, não sei, por volta dos meus 12, 13, 14, era completamente viciada nas revistas, porque isto é uma coisa também da nossa geração. Nós não tínhamos um telemóvel onde víamos tudo, não é? Num objeto. Nós precisávamos de comprar revistas sobre coisas do nosso interesse. Isso é uma coisa engraçada também. E eu era viciada em revistas de viagens e adorava National Geographic e todas as revistas de viagens. Eu gostava imenso e gostava de ser jornalista só para poder viajar e fazer essas reportagens. Então eu gostava de ser fotógrafa, jornalista. Também houve uma altura que achava que se calhar fotógrafa de guerra não é preciso, isso é demasiado duro, mas foi uma das profissões que ainda me ocorreu, a ser fotógrafa ou ser jornalista. Tu és modelo aos 15 anos ou quando ganhas o concurso da Elite Model Look aos 15 anos ou é tudo no mesmo ano? Comecei a trabalhar com 14 como modelo. O meu primeiro trabalho que fiz foi com 14 e depois surgiu esse concurso, o Elite Model Look, que de facto também mudou a minha vida. É aos 15. E mudou em que aspecto? Olha, trouxe-me conhecimento de um mundo tão diversificado que havia lá fora do meu mundo. Era um mundo pequeno, ainda era muito nova, não é? Portanto, ainda estava no seio familiar e num meio geograficamente pequeno. E com este concurso eu tive a oportunidade, isto foi uma experiência que me marcou imenso. Eu tive a oportunidade, como fui vencedora em Portugal, tive a oportunidade de representar Portugal internacionalmente. Então foi representar Portugal no Elite Model Look internacional, onde participavam 100 raparigas de todo o mundo. E isso para mim foi uma experiência absolutamente marcante, porque descobri não só que o mundo estava repleto de mulheres bonitas, lindas, lindíssimas e todas tão diferentes, e isso fez com que desde muito cedo eu descobri em mim que não tinha de todo um lado competitivo, mas sim de admiração com as outras mulheres, porque eu não senti por um momento competitividade. Eu não estava interessada em ganhar aquele concurso, eu estava só fascinada com as diferentes línguas, as diferentes culturas, o conhecer, o ver toda a diversidade de mulheres. E isso foi muito interessante. E depois também, obviamente, a nível profissional, ou seja, isso faz com que eu comece a trabalhar muito cedo, a ganhar o meu dinheiro muito cedo. E conseguias conciliar com os estudos? Consegui até me desinteressar. Ou seja, que foi quando terminei o liceu, eu já não sabia o que é que queria fazer. Não sabia se queria estudar representação, não sabia se queria estudar jornalismo. Estava a trabalhar bastante como modelo, portanto o que eu fiz fui viajar como modelo, e fui pensar. Depois acontece que o tempo vai passando e acabei por não fazer nenhum curso, por não entrar na universidade, ou seja, iniciei logo a minha vida profissional. Só mais tarde faço teatro. Faz um curso também em Londres, não é? Eu estive a fazer formações, não em Londres não, em Nova Iorque. Mas isso foi depois do crime do Padre Amaro, não foi? Sim, isso foi. Exato, deves ter lido em alguma entrevista que eu dei que numa dessas viagens que eu faço enquanto modelo e quando não sabia o que queria fazer da minha vida e por isso não entrava em faculdade nenhuma, para fazer uma viagem à África do Sul, em Cape Town. E foi nessa fase em que eu pensei, ok, já não podes continuar muito mais tempo a trabalhar só como modelo, porque tu tens outras ambições. De facto podia não ter, mas tinha. E foi aí que pensei, não, eu vou estudar, vou para Londres e vou tirar um curso, ou tentar, porque eu não cheguei a concorrer a nenhuma escola e já te vou contar porquê. Mas eu saio dessa viagem que também serviu de reflexão, com a certeza de que quero ser atriz. Então, se queres ser atriz, vais estudar representação. Qual é o melhor sítio? Londres. Quando chego a Portugal,
depois dessa viagem, literalmente no dia seguinte, eu já contei esta história noutras entrevistas, mas literalmente no dia seguinte, a Patrícia Vasconcelos, que é uma diretora de casting, liga-me a convidar-me para fazer o casting do Crime do Padre Amaro. E porquê? Porque é que ela me convidou? Sim. Olha, eu fazia muita publicidade na altura e eu não sei porquê, mas ela pensou que eu seria certa para esse papel e deu-me essa oportunidade. Mas tu não tinhas experiência? Eu não tinha experiência nenhuma com nenhuma. Zero. A única experiência que eu tinha era de rodar muita publicidade. Filmava muito. E, portanto, tinha uma enorme vontade, sempre tive com a câmara e a interpretar personagens diferentes. Mas pronto, e então o que é que aconteceu? Com o Crime do Padre Amaro, houve uma revolução na minha vida. E o casting? O casting. Ganhaste o papel, não é? Portanto, eu tomo uma decisão, chego a Portugal, recebo um telefonema e eu disse, está tudo alinhado, está certíssimo. E depois consigo ganhar esse papel. Óbvio que foi um entusiasmo enorme, porque ia poder concretizar um desejo, um sonho que tinha, e ao mesmo tempo foi um bocado assustador porque não tinha formação para o fazer. Então ficaste insegura e feliz ao mesmo tempo. Sim, e foi muito desafiante nesse sentido, foi muito desafiante, e por isso é que logo a seguir esse projeto que foi super importante, porque lá, como tu referiste, foi um enorme sucesso. E faz agora, estamos aqui no fundo a marcar os 20 anos da tua carreira, e começou nesse ano, não é? Os 20 anos do Crime do Padre Amaro. É verdade, e começou aqui. Na SIC. Começou aqui na SIC, exatamente. Como é que foi essa experiência? Tu trabalhaste muito também para poderes ganhar essas bases na altura, para poderes interpretar o papel da Amélia. E depois há um antes e um depois na tua vida do Crime do Padre Amaro. Completamente. Foi conturbado. Ou seja, não foi fácil, porque honestamente eu não estava de todo preparada para o sucesso que o filme teve. Ainda bem que teve. Foi um filme que na altura foi muito falado. Tu disseste, na altura foi o filme mais visto nos cinemas e deu-me um destaque fundamental para eu depois poder fazer algumas escolhas no meu futuro. Nomeadamente poder sim ir estudar e continuar com a oportunidade de trabalhar em Portugal. Como é que lidaste com o estrelato de um dia para o outro? Agora, essa parte da fama foi assustadora, porque eu vivo muito através das personagens. Isto pode parecer um clichê também, porque eu já ouvi muitos atores falarem sobre isto, o que me faz sentir um bocadinho mais tranquila, porque às vezes eu penso, isto se calhar não é normal. Porque eu sou muito tímida. Eu, na minha vida, sou uma pessoa reservada, eu sou uma pessoa tímida, e parece um contrassenso porque escolho uma profissão que é o oposto, não é? Que é de uma exposição total. É uma exposição física, é uma exposição emocional. Portanto, porque é que uma pessoa que é tímida escolhe ou tem como paixão esta profissão? Portanto, tendo eu estas características, que é a paixão pela representação e pelo cinema, e ao mesmo tempo de ser uma pessoa tímida, quando a fama surge, foi para mim muito confuso. Tive de me afastar. Afastaste, mas não tiveste obviamente o apoio da tua família também? Sim, claro, tive o apoio da minha família sempre, e continuo a ter, que é absolutamente maravilhoso, e é a minha base. Mas tive de sair de Portugal. Tu também dizes em algumas entrevistas que ficaste chocada com o conservadorismo, a forma como deu mais importância. Não estou a citar neste momento, mas estou só a lembrar ao facto de ter havido uma exposição do teu corpo, e já agora também do Jorge. Do Jorge também se vê para o seu corpo do Jorge, mas acho que, enfim. Esta coisa da mulher. Tu dizes nas entrevistas, mas estamos em 2005, claro que Portugal já tinha saído, enfim, de um regime do autoritário há alguns anos, mas as coisas demoram o seu tempo. Foi mesmo assim um choque tão grande. As pessoas hoje em dia achas que reagiriam de forma muito diferente? Eu imagino que sim, porque entretanto já houve outras. Que sim. Mas na altura foi um choque tão grande, porque não havia assim um precursor, não havia assim um filme antes assim que houvesse esse tipo de. Não havia muito. Havia também um filme que me estou a recordar, do António Pedro Vasconcelos. Qual? Com a Ana Zanatti, O Lugar do Morto. Sim, isto que foi nos anos 80. Sim. E acho que igualmente, ou seja, 20 anos antes, sim. o António Pedro Vasconcelos, a Ana Zanatti, acho que também, uau! Sim, ou seja, sempre que existia um papel feminino, depois, mas só 20 anos depois é que surge um novo filme com um personagem feminino e com uma mulher
que tem que veste esse personagem e que tem essa vontade, e que parece que abana aqui um bocadinho as mentalidades, e para mim foi chocante, mas ao mesmo tempo acho que foi importante, e acho que é importante assumirmos essa, mais uma vez, essa liberdade do que é o ser mulher, o ser feminino, mesmo a questão da sexualidade que é abordada nestes dois filmes, por exemplo, nestes exemplos de filmes. E o que me chocou, pois isso que chocou-me, porque eu também era nova e ingênua, talvez, porque se calhar já devia saber que as pessoas ainda eram conservadoras, mas eu sempre tive uma enorme vontade. E não te arrependes? Não me arrependo de nada, mas não me arrependo e faria novamente hoje. Eu acho que há algo de muito bonito e muito importante nessa questão da libertação, desse peso e dessa culpa e do medo e em relação a falarmos abertamente sobre sexualidade e não ser gratuito, não é? Não ser gratuito, ou seja, que se for enquadrado de uma forma, enfim, esteticamente sim, faça sentido. Estou a pensar agora, por exemplo, na nossa série da Opto, que é o Clube, com a Patrícia Sequeira, que é a Patrícia Sequeira que realiza, que aborda. Sim, as pessoas com quem eu falo, as atrizes com quem eu falo, que fazem a parte desse elenco, dizem todas que se sentem hiper seguras e confortáveis pelo facto de ter a Patrícia também a realizar. Maravilhosa essa série, é também linda. Também sentiste isso também quando, tanto neste filme como noutros? Depois noutros sim, sempre me senti segura, mas sim, eu sempre me senti muito segura de mim quando estava a fazer esses projetos, e sempre senti que havia um enorme respeito, não é? Obviamente no set, durante as gravações. O choque surge depois com o impacto que isso tem sobre as pessoas, mas é porque é a hipersexualização, isso é que é banalização, é a forma como depois as coisas são julgadas, e na altura isso entristeceu-me, sim. Porque algo que eu vejo como tão natural e belo está a ser julgado por ser uma coisa vulgar e pronto. E depois disto tu refugias-te nos Estados Unidos, não é? Acabas por sair. Exato. E recebes depois um convite para participar no filme do Call Girl do António Pedro Vasconcelos, e não ficaste com medo de repente ficares associada a esse tipo de papéis? Nessa altura não, porque eu tinha feito O Crime do Padre Amaro, e para mim, quando recebi o convite para fazer o casting do António Pedro Vasconcelos, eu fiquei muito, muito entusiasmada, porque queria muito filmar com ele. Queria muito fazer um filme do nosso querido APV, e eu estava em Nova Iorque a estudar, precisamente, quando recebo o guião. Quando leio o guião, é uma profissional do sexo, uma acompanhante de luxo, e eu leio o guião e eu adorei o guião. Eu adorei os diálogos do Tiago R. Santos, que hoje em dia continua a ser um dos grandes. Na altura, acho que foi dos primeiros filmes que ele escreveu, e depois escreveu muitos com António Pedro, e hoje em dia é um dos melhores argumentistas em Portugal. E eu amei o guião, eu amei os diálogos, porque era de uma força. Aquele personagem era um personagem feminino muito forte, e esses personagens femininos fortes no cinema, sendo protagonistas, são fortes, corajosos, e onde existe muito presente esse empoderamento feminino. Para mim era assim, sim, eu quero isto, eu admiro isto, e portanto não tive medo na altura, quis fazê-lo, vim para Portugal na altura para fazer o casting, completamente decidida a ficar com o papel, a sentir que o papel era meu, vai ser meu, e felizmente correu bem. Mais tarde, depois disso, é que pensei, ok, agora vou ter de gerir isto para não me calharem só personagens assim, agora quero variedade. E continuei a estudar, estive em Moscou, depois fui para Madrid, depois continuei a estudar, e aí a procurar e a sentir que precisava de fazer uma pausa nesse tipo de papéis para poder ter a oportunidade de fazer outras coisas. Tens algum papel que tu
assim, tenho marcado. Há um papel da tua vida, ou seja, já fizeste de Natália Correia, fizeste assim vai Natália Correia, a Generala também, uma série também de Opto. Há uns papéis muito fortes, há assim uns papéis que te sobressaiam. Esses dois. Pronto, olha, estás a ver? Pronto, eu faço as perguntas e duas respostas, peço desculpa. Esses dois foram muito importantes e lá está. Muito distantes daquilo que eram os papéis do início da minha carreira. Incrível, a Generala é incrível. A Generala que podemos ver na Opto foi, imagina, um desafio inacreditável para mim. Isto como atriz, ser Generala, portanto, uma mulher que nos anos 90 vive como apresentando-se como homem, portanto, ela assume a identidade de um homem e ela engana toda a gente à volta dela como sendo um homem e é uma mulher. Nós gostaríamos de falar com a senhora Maria Luísa Paiva Monteiro. Deve haver algum engano, com certeza. Aqui não vive ninguém com esse nome. É um desafio brutal para uma atriz fazer, e é também um tema que eu achei super interessante a Opto e a SIC terem apostado neste tema. Que é a questão da identidade, não é? E que é de facto uma história de vida muito forte. Por isso eu tive um enorme. Foi assim um presente que eu sinto que tive na minha vida. Foi esse papel. E a Natália Correia é a Natália Correia. Sim, nas Três Mulheres, não é? Nas Três Mulheres, sim. Foi também um enorme privilégio fazer uma personalidade tão grande. Soraya, qual é que foi o objeto que trouxeste aqui para a geração 80? Olha, eu trouxe um objeto que foi dos mais marcantes na minha vida, que é a VHS. A VHS que fazia parte, do nosso ritual para se ver cinema. E não só desenhos animados. Portanto, o que quiséssemos ver era VHS, pelo menos na minha casa. Não havia outra forma. Havia película. Tinhas projeto. Bom, eu tinha um leitor de VHS e VHS, então trouxe este. E apesar de já não ter a capa, não encontrei a capa, esta cassete é mesmo original. E agora, queres adivinhar qual é o filme? Não é o Dirty Dancing, pois não? Não é o Dirty Dancing porque não o encontrei, só por isso. É o Rambo 2. Um clássico. Sim. Mesmo como tu dizias, o teu pai realmente era filmes de ação, sim. Rambo 2 era um grande filme. É um grande filme, tá não? Stallone no seu melhor, sim, Sylvester 1985. Bom. Pronto, foi o que eu encontrei. E eu continuo a adorar. E eu acho que é pelo facto de ser geração 80, eu continuo a adorar coisas físicas. Ou seja, eu tenho um projetor em casa. É claro que também vejo digitalmente, é óbvio que também tenho acesso a plataformas, mas gosto de vinil. Continuo a gostar de ter DVDs e ter o ritual de pôr no leitor de DVDs e projetar. Eu gosto muito. Cassetes já não tenho um leitor de cassetes, mas já sinto que o facto de termos nascido nesta geração a mim formou-me também com esta coisa da necessidade do toque e de ter o objeto físico na mão. Hoje em dia é tudo mais fácil, é tudo digitalizado, não é? É tudo desmaterializado. Achas Sim. que isso faz com que estas gerações mais novas, se mostrasse essas cassetes aos meus filhos, não sabiam o que é que haviam de fazer com isso? Não sabiam o que é que haviam de fazer com isso. Achas que estas gerações mais novas têm as coisas tudo muito mais facilitado? Depende da perspectiva. Eu acho que têm acesso a muito mais coisas, sim. Eu acho que há vantagens brutais, incríveis nesta nova geração que consegue de facto ter acesso a muita informação muito facilmente. No entanto, também é preciso saber processar tanta informação. Eu fico surpreendida com a rapidez com que os cérebros das novas gerações estão a ser formatados, não é? De certa forma, somos todos um pouco formatados. E eu acho admirável a rapidez e a criatividade que a nova geração tem. No entanto, sinto, e aliás há vários estudos sobre também o lado menos positivo, ou mesmo negativo, em relação a toda essa rapidez e o acesso a
desta nova forma de receber informação e de consumir conteúdos, que há uma dispersão total e há acho que já está provado cientificamente que isso provoca muita ansiedade nesta nova geração. Portanto, está a haver assim um pico de depressões e ansiedade nesta geração, que eu acho que é preciso ter muito cuidado, é preciso olhar para isto com muita atenção, Mas tu consegues para desligar? acompanhar esses jovens que já nascem com isto. Portanto, isto é a realidade deles. Portanto, como é que se defende, como é que se protege a mente dos jovens e mesmo dos adultos? Lá É isso que eu está. ia dizer. Tu tens essa capacidade de desligar. Às vezes tenho, mas eu sinto também a ansiedade a chegar, aquela em relação às redes sociais, em relação à informação ser muito rápida. Eu tenho fases em que sinto que a minha concentração foge com muita facilidade, coisa que antes não acontecia. Antes muito mais facilmente lia um livro, agora já tenho de ir criando ferramentas para abrandar, para acalmar. As suas viagens, não é? Tu viajas muito. As viagens, mas mesmo diariamente. Sim. Eu faço muitas vezes detox como chamam agora, e ainda bem, já há um termo para isso. O que é que fazes? O detox digital, desligas do telemóvel. É importante haver tempo a pensarmos. E é importante também estarmos relacionados com o mundo também fisicamente e não só virtualmente, porque as pessoas depois ficam muito fechadas e eu às vezes sinto-me também depois demasiado fechada na minha própria cabeça e é importante, ok, bora desligar isto e agora estou aqui, estou numa conversa de café ou a jantar ou a almoçar, eu não preciso estar a ver o que é que se passa na China. Isto não há muito sentido. Quer dizer, se calhar faz, mas para mim não faz. Como é que é a tua relação com as redes sociais? Tens uma relação saudável? Achas que exageras? Só pões o que... Tenho fases. Eu acho que tenho fases, mas não sou muito ligada. Deveria ser mais no sentido em que hoje em dia é também uma ferramenta de trabalho. E eu confesso que tenho tido uma dificuldade em fazer essa adaptação, porque como eu venho do tempo em que a ferramenta, essa não era a minha ferramenta de trabalho. A minha ferramenta de trabalho é chegar a um set, ser maquiada e representar, sabes? Estudar o texto, fazer o texto. Essa é a minha ferramenta, esse é o meu trabalho. E hoje em dia não é bem assim. E quando tinha de fazer promoção, lá está, vinha fazer uma entrevista, fazer uma sessão fotográfica e havia toda uma equipa que fazia isso por mim. E agora as coisas mudaram. E eu sinto-me ainda nessa transição, mas com vontade. Sabes porquê? Porque eu penso também assim, Soraya, isto não vai voltar atrás, não é? Não vais perder o comboio, não vais ser aquelas pessoas que vão ficar lá no Ludita, não é? Não posso. Sendo que houve durante uma altura eu dizia e assumia com muito orgulho, não, eu sou do século, eu fiquei no século passado. Faziam assim umas coisas tipo, não, eu gosto deste, o romantismo da coisa de não, eu não vou ceder a isto, eu vou continuar, mas não. Hoje em dia já penso, não, eu também quero pertencer a este século, portanto já estou a trabalhar nisso. Soraya, porque é que esta geração, a nossa, de 80, é a melhor de todas? Olha, eu diria que esta geração de 80 é a melhor porque teve de facto. Nós crescemos com uma liberdade imensa e com todos os sentidos a ser estimulados diariamente com essa liberdade, ou seja, nós vivemos com o físico, não é? Com o presente, com a natureza, brincar na rua, sentir as coisas, sentir os cheiros, mesmo nas relações com o próximo, somos pessoas que precisam desse contacto físico presente, e eu acho que isso torna-nos muito especiais. Sem dúvida. Deixa-me só fazer uma última pergunta. Estavas a falar sobre relações com terceiros. Os atores e as atrizes, o facto de terem isso faz parte da sua profissão, serem fingidores, isso acaba por poder também, de certa forma, criar uma barreira quando nas relações com terceiros, o facto das pessoas poderem desconfiar de que... Isso é uma pergunta muito gira. Eu acho que não, eu penso que não. Mas às vezes nós não sabemos também. Porque como nós já somos assim naturalmente, eu não fiz assim, pois não.
Fiz. Fizeste, mas as pessoas em casa estão a ver o As pessoas não gesto. vão ver. Não, desculpem. Exato, nós estamos a ouvir. Eu acho que o ator tem Mas posso escrever o teu gesto ou não? Foi um dedo a circular. um dedo a circular. Nós somos muito criativos, certo? E muitas vezes, pelo menos eu sinto em mim, que eu às vezes parece que num dia sou uma coisa e no dia seguinte sou outra. E isso não é mentir a ninguém, há mesmo aqui uma personalidades que vão variando e as emoções estão sempre muito à flor da pele, somos seres muito sensíveis e portanto podemos ser um pouco inconstantes, o que pode levar os terceiros a acreditar ou a pensar que seremos enganadores, mas não, é uma condição. Muito bem, olha, só para acabar mesmo, como é que tu te imaginas daqui a 40 anos? Há bocado falámos sobre isso, não chegaste a responder muito bem se querias ser cantora ou se querias ser não, bailarina. Eu aos 40 anos, imagina ser cantora, não. Daqui a 40 anos eu não me consigo imaginar, mas eu espero que em paz e tenho assim, às vezes tenho uma imagem, isto é uma coisa interessante que me acontece, eu não percebo bem porque às vezes, em vez de ter um plano muito concreto, são imagens que são muito vívidas e muito fortes e que são recorrentes. E eu tenho uma imagem de um campo de alfazema. É lavanda ou alfazema? Lavanda, alfazema. Cheira bem. É vasto e sim, é maravilhoso. Pronto, sim. E eu tenho esta imagem, eu não sei se. Sim, está ligado com a terra, com a natureza e com a beleza. Portanto, espero estar nesse lugar, num lugar de tranquilidade e beleza. Ótima maneira de acabar este podcast. Olha, muito obrigado mesmo por teres vindo. Obrigada, eu. Foi um enorme prazer. Este episódio teve a sonoplastia de João Martins, produção de Mariana Oca Ferreira e fotografia de José Fernandes. O grafismo da capa é de João Carlos Santos e a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.